Oi, gente, eu espero que esteja tudo bem com vocês. Na última aula de História do Mundo, a gente viu um pouquinho sobre a Grécia. Infelizmente, não deu tempo de falar sobre Roma, e assim como eu tinha combinado com vocês, para não ficar muito tempo sem aula e acabar esquecendo um pouquinho da matéria ali e tudo mais, eu vou gravar essa aula aqui para vocês, falando um pouquinho de Roma, para a gente poder desenvolver o nosso tema de aula. Tudo bem? Sobre Roma, a gente vai começar do começo e falar um pouquinho do mito de fundação de Roma. Assim, como qualquer cidade antiga, não tem como a gente falar exatamente como ela surgiu, mas tinha nesse período, assim como a gente já falou antes, uma mitologia muito forte, uma crença na mitologia muito forte. E esse é um mito que a gente vai ter sobre a fundação de Roma. Como que era esse mito? Basicamente, eles acreditavam que tinha um rei naquela região, que teve dois filhos, um que chamava Rômulo e outro que chamava Rêmulo. Esse rei acabou abandonando seus filhos em uma mata, em uma região ali, deixou eles, largou eles lá. Só que uma loba vai ver os dois bebês. Eles foram abandonados bem criancinhas, bem pequenininhos mesmo. E essa loba vai ver essas duas crianças e vai começar a cuidar delas, começar a amamentar e tudo mais. É essa imagem que a gente consegue ver na esquerda do slide. É de uma loba amamentando os bebês. E ela vai cuidar deles até que um camponês vai achar esses bebês e vai levar para criar e cuidar deles. O que acontece? Essas duas crianças, elas crescem, resolvem se vingar do seu pai biológico, vai até o rei e mata esse rei. Depois que eles fazem isso, eles decidem criar uma própria vila para eles, uma própria cidade. E aí, eles vão começar a criar essa cidade, só que vai ter ali uma problemática de quem que vai governar e tudo mais. E na hora que eles têm um desentendimento, eles brigam ali. O Rômulo acaba matando o Rêmulo. A gente percebe ali que até o nome é parecido, né? Rômulo, Roma e tudo mais. O que acontece? O primeiro imperador de Roma realmente se chamou Rômulo. Agora, se essa história é verdade ou mentira, igual eu já disse, não dá para saber, né? O importante é, Roma vai crescer como uma vilazinha, vai começar como uma vilazinha e ela vai indo crescendo a partir do tempo, até virar esse império grandão que a gente está vendo nesse mapa aí na lateral. Entre esse período que a Roma era apenas uma vilazinha, até ele virar esse império gigante que a gente viu, tem algumas várias coisas que vão acontecer. E a gente vai dividir essas coisas em três períodos, esses que a gente está vendo aí na tela: a monarquia, a república e o império. Então, vamos falar um pouco, antes de falar especificamente cada um desses momentos, vamos falar um pouco sobre a sociedade romana. Diferente da Grécia, que tem várias e várias mudanças sociais nesse período, as mudanças sociais de Roma vão ser bem pequenas. E aí a gente vai ver uma sociedade, uma formação de sociedade um pouco mais linear, um pouco mais estável, que continua um pouco igual em cada um desses períodos. Assim como a gente viu na Grécia, os cidadãos de Roma, eles vão ser aqueles homens que eram nascidos em Roma. E o que acontece? Esses homens nascidos em Roma, eles eram divididos em dois outros grupos. O primeiro grupo era o grupo de patrícios. Eles eram os mais importantes de Roma. Eram aqueles que tinham mais dinheiro, que tinham posses e tudo mais. O segundo grupo de cidadão romano eram os plebeus. Os plebeus também eram romanos, só que eram aqueles que não tinham muito dinheiro e nem muita terra. Além desses dois grupos que formavam cidadãos romanos, a gente ainda vai ter outros dois grupos, setores diferentes, camadas sociais nessa sociedade, que eram os clientes e os escravos. Os clientes, eles eram pessoas estrangeiras, ou seja, pessoa que não era de Roma, não tinha nascido em Roma, mas que prestavam serviço geralmente para os romanos, principalmente para os patrícios,
E a gente também vai ter os escravos. Novamente, é muito importante, é extremamente importante a gente ter a noção de que os escravos desse período não eram os mesmos escravos que a gente vai ter aqui no Brasil e que a gente vai ver bem mais para frente. Assim como na Grécia, esses escravos vão ser escravos de guerra, ou seja, teve uma guerra e eu acabei te capturando, então você vai ser meu escravo, ou então escravo a partir de dívida. Isso é extremamente importante. E esse vai ser o setor que era a camada da sociedade. Então, a que sustentava a sociedade era o setor escravo. Agora que a gente fala um pouquinho sobre a sociedade, a gente vai entrar nessa parte da divisão e das fases que Roma passou. Então, a primeira vai ser a monarquia, que durou ali de 1750 até 1509 a.C. Lembrando daquilo que eu falei na aula, que a data, quando a gente fala antes de Cristo, ela vai da mais longe para mais perto. Então, a gente vai contar inverso daquilo que a gente estava acostumado. Se cada vez que a gente está indo mais para longe do marco zero atualmente, a gente está aumentando o nosso número, quando a gente fala sobre antes de Cristo, quanto maior o número, mais longe a gente está. Então a data aí não está errada. A gente realmente está indo de 750 até 509 a.C. Beleza? Na monarquia, a gente vai começar a ver a formação da Roma. E ela vai ser formada a partir de grupos nômades, aqueles grupos que ficam aqui um tempo, exploram o que tem que explorar, conseguem a comida, a água e depois resolvem se mudar e que vão querer, estão procurando se sedentarizar, ou seja, parar, ficar e construir sua cidade. Esses povos nômades, eles vão ser constituídos de dois: os etruscos e os latinos. Os latinos, nesse período, não é aquilo que a gente entende hoje como latino, que é quem vive na América Latina. Esses latinos são aqueles que vão dar origem àqueles povos que vão colonizar os latinos de hoje em dia. Então, a gente tinha essas duas etnias, os latinos e os etruscos, que eram nômades e que eles param ali naquela região de Roma, naquela vila de Roma, e decidem se sedentarizar, decidem ficar por ali. Agora, quando a gente fala sobre a política de Roma na monarquia, a gente vai ter três divisões: a Assembleia, o Senado e o Rei. Eu sei que às vezes a gente pensa que o rei é aquele que é mais importante numa monarquia, mas não é o caso de Roma. É o caso de outras monarquias que vão vir mais para frente. Mas no caso de Roma em específico, quem era o setor mais importante da política era o Senado, que era constituído por aqueles patrícios, por aquele povo ali e tudo mais. Eles vão ser um grupinho que vão fazer as leis e tudo mais. Esse Senado, ele votava entre ele e escolhia um rei para ser o poder executivo. Então, quem tinha mais força e mais poder era o Senado. Além desse rei e desse Senado, a gente vai ter a Assembleia, que ela vai poder validar as discussões do Senado. Ou seja, ela falava ali que aquilo que estava no Senado realmente era bom, realmente não era, e tudo mais. Ela vai ser a parte menos poderosa desse período monárquico. A gente vai ter nesse período 7 reis, sendo que os primeiros 4 eram latinos e os últimos 3 eram etruscos. O último rei, ele tinha um nome estranhíssimo, ele chamava Tarquínio. E ele decide que ele não está gostando muito desse poder muito grande do Senado. E ele resolve que vai dar um golpe no Senado e ele vai se tornar a força mais importante da monarquia romana. Só que o Senado mesmo dá o golpe nele, tira ele do poder e declara a República Romana. Geralmente a gente tem um impulso de pensar que a parte mais importante de Roma foi o Império, mas isso não é verdade. A fase mais importante de Roma vai ser a República. Por quê? Porque é a parte em que tem mais expansão
de Roma. É quando ela vai estar deixando de ser aquela vilazinha para se tornar um império, para se tornar aquele local grande que a gente conhece, que vem na nossa mente quando a gente pensa em Roma. Vai estar acontecendo várias medidas para esse império estar aumentando de tamanho. E o que acontece? A partir do momento em que a gente está aumentando de tamanho, a gente está buscando crescer esse império, deixar de ser uma vila e se tornar aquela coisa grande, a gente também vai estar aumentando a população do império, porque a gente não vai estar querendo só terra, né? Aquela terra está habitada por alguém. E essas pessoas que estão lá, elas não vão ser dessa parte importante, dessa camada social importante para Roma. Elas não vão ser esses que eram chamados de patrício. Eles vão constituir a plebe. Quem que era os plebeus, e também vão ter muitos escravos nesse período. Por quê? Porque se eu estou fazendo guerra com o meu vizinho para conquistar a terra dele, quem eu conseguir fazer de prisioneiro de guerra vai virar escravo. Então, essa sociedade vai se tornar cada vez mais escravocrata, ela vai estar sustentada cada vez mais por esses escravos, mas ela também vai estar aumentando cada vez mais o número de plebeus que tinham dentro dela. E aí o que acontece? Esses plebeus, eles vão conseguir começar a reivindicar vários direitos que eles tinham, ou que eles não tinham, eles queriam começar a ter. E isso vai incomodar esses patrícios. Eles não vão agradar muito daquilo que estava acontecendo. Mas os plebeus, eles vão conseguir ter alguns resultados dessas reivindicações que eles estavam fazendo. Entre esses resultados, a gente vai ter a tribuna da plebe. Agarrei aí para falar, hein? Tribuna da plebe. O que era essa tribuna? O Senado, ele continuava, nesse período de república, sendo a instituição mais poderosa de Roma. E o que acontece? Essa tribuna da plebe, ela tinha como barrar aquelas leis e aquilo que era pensado durante o Senado. E quem fazia isso? Igual eu falei, tribuna da plebe, quem estava na tribuna da plebe eram esses plebeus. E é por isso que ela é tão importante, porque ela tinha como barrar as decisões do órgão mais importante de Roma. A segunda coisa que eles também conseguem ali com essas reivindicações é as leis das 12 tábulas. O que é a lei das 12 tábulas? É uma coisa que hoje em dia a gente conhece como direito romano. Esse direito romano, ou essa lei das 12 tábulas, ela é algo muito legal para a gente ter em mente aí, pensar na hora que a gente fala sobre redação, por exemplo. Por quê? Porque o direito romano é a ideia de que todos têm que ser julgados igualmente, não importa a classe social. Hoje em dia, a gente tem isso em vários países, inclusive no Brasil. Esse direito romano, essa ideia de que todos devem ser julgados da mesma forma, ela está na nossa Constituição. Agora, se você quiser fazer um debate se realmente camada social não importa, cor de pele não importa, aí é outra coisa. E esse argumento é muito legal, falar sobre esse direito romano nesses assuntos. Então é algo aí para se pensar, talvez para uma escrita de redação, principalmente se tiver aí um quesito social falando nela, né? Mas voltando aqui para Roma e para a história antiga, isso era o direito romano que eles conseguiram com essas reivindicações. Ou seja, eles, como plebeus, se acontecesse alguma coisa que eles precisassem ir para julgamento, eles seriam julgados da mesma forma que os patrícios, que era essa camada social mais alta de Roma. Só que o que vai acontecer? Eles conseguiram isso, os patrícios já não estavam felizes antes com eles, querendo essas vantagens, né? Esses direitos deles, e ainda mais com eles conseguindo. Então, o que vai acontecer? A gente vai ter uma modificação nesse poder. A gente vai ter um negócio chamado triunviratus. O que é o triunviratus? A gente vai ver que
vai ter o poder dividido na mão de 3 pessoas. Os nomes dessas 3 pessoas, vocês não precisam guardar todos. A gente vai ter 2 grupos de triunviratos. Então, o primeiro, ele vai ser o de Júlio César, Pompeu e Crácio. É importante a gente saber o nome de Júlio César, principalmente. Por quê? Porque ele foi um dos governantes de Roma mais importantes. Isso vai acontecer porque ele vai crescer muito o império. Ele vai crescer cada vez mais o império. E nisso, o que vai acontecer? O Crácio, que era um desses 3, vai morrer em combate, também tentando fazer essa expansão. E o Pompeu vai acusar o Júlio César de estar gastando muito dinheiro público para fazer nesses conflitos para fazer o império crescer. E aí eles vão lutar e tudo mais. E o Júlio César vai acabar ganhando e vai se autoproclamar, vai se dar o título, né? Isso que significa se autoproclamar. Ele vai se dar o título de imperador perpétuo de Roma. E o que vai acontecer? Agora ele governa sozinho Roma. E em vez dele fazer isso que os patrícios queriam, que era tirar os plebeus dessas vantagens e tudo mais, ele vai começar a dar mais vantagem para esse povo. República, né? Vem disso, de coisa pública. Essa é uma coisa importante para saber, que república significa coisa pública. E ele vai aproveitar dessa república, né, para fazer mais coisas para o povo. Ele vai se voltar mais para essa plebe. Então, ele vai fazer com que os plebeus se tornassem cidadãos, que até então eles não eram cidadãos. Lembra? Cidadão só quem nascia em Roma. Então, ele vai fazer todos esses plebeus que estavam desse império virarem cidadãos. E ele também vai fazer diversas obras públicas, entre elas aqueles aquedutos que levavam águas para cidades e tudo mais. O que acontece? O Senado colocou eles lá para poder conter, barrar esse crescimento popular. E ele estava ajudando esse crescimento popular. Ele não estava indo de acordo com aquilo que o Senado queria. Então, o Senado ele começa a querer armar um plano para parar o Júlio César. E como que eles vão parar o Júlio César? Eles vão matar o Júlio César. O assassinato de Júlio vai ser a partir de facada. Cada um dos senadores vai dar uma facada no Júlio César. Aí ele morre e a gente vai ter outro triunvirato. O outro triunvirato, ele vai ser do Marco Antônio, do Otávio e de Lepto. O que acontece? Eles perceberam que do outro jeito que foi feito não funcionou. Então eles vão dividir o Império Romano em 3. E aí, a partir do momento que eles dividem o Império Romano em 3, cada um é responsável por aquela parte. Só que aí eles começam a brigar, um começa a lutar contra o outro, e aí, a partir daí, a gente vai ter esse conflito entre eles, e no final, novamente, um só vai governar Roma. E esse um só era o Octaviano, ou Otávio. Ele vai se proclamar Augustus, a palavrinha que dá origem ao nome Augusto, né? Augustus significava divino. Ele ia falar que ele era Otávio, o divino, né? Otávio Augusto, e vai declarar o fim da República Romana. Quando ele declara o Império Romano, ele, obviamente, vai se tornar o primeiro dos imperadores. O que a gente tem que ter em mente? O Império Romano, ele dura durante muito tempo. Olha aí a datinha. A gente vai de 27 a.C. até 476 depois de Cristo. Ou seja, é muito tempo que dura e vão ser muitos imperadores que Roma tem. Então, aqui, a gente não vai citar um por um desses imperadores. A gente vai falar aquelas coisas mais importantes para a gente saber sobre a parte do Império Romano que cai no Enem, geralmente, né? Então, aqui, logo de cara, com o Octaviano e tudo mais, a gente vai ter um momento que a gente chama de
Pax Romana. Tá escrito certinho, não é Paz Romana, é Pax, com X no final. Que é basicamente isso, que significa Paz Romana. E o que era a Pax Romana? Era um momento em que eles precisavam acalmar essa população, esses plebeus, que estavam ali, né, a todo vapor, querendo mais direito, querendo coisa e tudo mais. Então, o que eles vão fazer? Eles vão parar de crescer o império, eles vão parar de expandir, porque o império já estava muito grande e quanto mais eles expandissem, mais essa problemática com os plebeus eles iam ter. Então, eles param de crescer o império e eles vão surgir com uma política que a gente chama de política pão e circo. Essa é outra coisa que é muito boa de colocar na redação, principalmente em temas de questão social. O que era a política pão e circo? Era a ideia de que se você desse entretenimento e comida, a população ia acalmar. E isso é feito ali com aqueles grandes shows no Coliseu e tudo mais, e óbvio, dando comida. Era a ideia de que eles iam ficar alienados, eles iam ficar focados naquilo ali, iam consumir aquele entretenimento, eles iam estar de barriga cheia, então eles não iam estar reclamando da política enquanto eles estivessem satisfeitos com o entretenimento que eles estavam dando. Isso a gente pode encaixar em alguns outros momentos da história, tanto do Brasil quanto do mundo. Por isso que é bem legal da gente ter essa política do pão e circo na mente aí na hora de escrever a redação. Mas voltando novamente para Roma, eles faziam isso. Eles davam entretenimento, davam barriga cheia, para tentar acalmar e fazer essa Pax Romana. Então não estava tendo guerra, não estava crescendo o império, e a população estava acalmando. A gente vai ficar nisso por bastante tempo. Outra coisa que a gente vai ter durante esse império é o surgimento do cristianismo. É importante lembrar, né, que Roma era um império que era politeísta. O que isso significa? Que eles acreditavam em vários deuses. Eles não acreditavam em um único Deus. Então eles tinham lá, né, o Deus do sol, o Deus da água, o Deus do inferno, eles tinham a terra. E nesse momento, quando está surgindo o cristianismo, que a gente já percebe que a gente já passou do antes de Cristo e já foi para o depois de Cristo, há esse surgimento nessa fé monoteísta, ou seja, no que acreditava em um Deus único, e nessa ideia do cristianismo, daquilo que acreditava no Cristo, né, nas palavras de Cristo. E esses cristãos que estavam surgindo, eles vão ser muito perseguidos nesses anos aí que teve depois do surgimento do cristianismo. Várias pessoas dentro do Império Romano, elas vão se converter e elas vão começar a acreditar nesse monoteísmo, nesse cristianismo, só que elas vão ser perseguidas. Inclusive, das caras mais importantes de imperadores que a gente vai ter é o Nero. O Nero, ele era meio louco, tem várias teorias do porquê que era louco e tudo mais, mas ele vai botar fogo em Roma e literalmente vai tacar fogo em Roma e ele vai culpar esses cristãos por isso. Então a gente vai ter essa série de momentos que eles vão ser perseguidos. Aí, no ano de 313 depois de Cristo, a gente vai ter um cara importante, um outro imperador importante, que chama Constantino. Ele vai declarar o Edito de Milão. O que era isso? Era uma lei que falava assim que a partir daquele momento era proibido perseguir os cristãos. Não estava mais legalizado perseguir alguém pelo simples fato da crença dela ser um Deus único e acreditar naquelas falas de Cristo. E depois de um tempo, mais uns anos na frente, 380 depois de Cristo, Roma vai se tornar um império cristão. Ou seja, eles vão ter uma religião oficial e eles vão abandonar esse politeísmo, essa fé nesses vários deuses e vão começar a acreditar nesse cristianismo e nesse Deus único. E aí a gente vai começar a perceber um negócio também. O que aconteceu? O império, ele parou de crescer. No momento em que ele para de crescer, lembra que os escravos, eles vinham principalmente, a maior parte deles, por conflito
da expansão, então tinha a guerra e eles viravam prisioneiros de guerra, e esses prisioneiros de guerra viravam os escravos, e isso era o que sustentava Roma. Pois é, sem o império crescer, a gente vai ter uma diminuição de escravos. Então a gente vai ter uma crise social aí quando se fala de estabilidade do reino. Nesse período também a gente vai começar a ver invasões bárbaras. O que são os bárbaros? Os bárbaros são aquelas pessoas que não pertenciam a Roma. Era como os próprios romanos chamavam aqueles que não faziam parte de Roma. O principal grupo vai ser vários os grupos de bárbaros que a gente vai ter, sendo que o principal dele eram os germânicos, que eram aqueles que hoje em dia estariam ali na região em que a gente chama de Alemanha, mas não era só um grupo. Os bárbaros eles vão invadir Roma e a primeira leva eles vão estar tranquilos, eles vão entrar em busca de alimento, a cultura vai se misturar, em algumas partes ali de fronteira que eles estavam entrando, mas vai se misturar, alguns deles até entravam ali para o exército romano e tudo mais, só que depois vai ter uma segunda leva de invasões romanas que vai gerar muita guerra, eles vão chegar mesmo com o pé na porta, vão fazer saques, vão fazer destruição e tudo mais. Então, a gente vai ver isso. E que vai levar essa junção ali de coisas, né, que estava acontecendo, vai acabar levando à queda de Roma. Enfim, a gente vai falar um pouquinho mais disso e problematizar também um pouquinho mais disso sobre essa queda de Roma e tudo mais. Na próxima aula, a gente fala um pouco mais sobre isso. Então, sobre as fases de Roma e esse Império Romano, a gente acaba por aqui. Enfim, eu agradeço muito a atenção de todos vocês que chegaram até o final da aula. Eu estou me colocando à disposição para quem quiser tirar dúvidas e falar um pouco mais. Se não tiver entendido alguma coisa, pode perguntar. Eu combinei com a Júlia, que vai ser uma das professoras que vai estar dividindo a história com a gente, de procurar algumas questões e tudo mais. Então, aí até o fim da semana, a gente vai mandar algumas questões sobre isso para vocês fazerem, para vocês treinarem. E se vocês tiverem alguma dúvida sobre as questões e quiserem perguntar, pode mandar mensagem que a gente está aberta a responder, tudo bem? Enfim, muito obrigada por tudo. Foi isso a aula.